Devemos ter comentado que não víamos muitos turistas ocidentais ou assim. E ele disse que sim, o Egito ainda se estava a ressentir muito da Primavera Árabe, mas este senhor depois deu o exemplo de Paris, né? De Charlie Hebdo e de Bataclan, com poucos meses de diferença, não sei se foi um ano ou assim, mas que o turismo de Paris se ressentiu, foram ali umas semanas ou uns meses e depois rapidamente recuperou. E a verdade é que a própria polícia egípcia se mostrou sempre muito preocupada. Demais até, porque nós depois vamos contar isso, né, da boleia que fizemos, dificultou no bom sentido, porque queria garantir que todos os turistas ocidentais estavam perfeitamente seguros para não arriscar essa publicidade negativa. Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/metamorfoseambulante. Não, estavas bem. Já deves ser um gajo mais alto, pá. Tu queres pôr uma Chega mais para aqui um bocado. Pronto. Mas tu és tão maior que eu, parece que eu estou mais atrás. Vou pôr um bocado mais à frente. Para parecer que sou o teu tamanho, vamos pôr aqui à frente. Sim, porque eu sou bem grande. Ok. Olá, bem-vindos à Metamorfoseambulante. Hoje temos connosco de volta El Fábio. Obrigado. Já cá estive, foi o número 36. 36. Lembrei-me, da história de Cuba, quando cheguei lá no dia em que o Fidel Castro morreu e pronto, tudo o que mais fiz também, para além de outras coisas, mas o que te fiz essa coincidência trouxe e, portanto, alguma malta já vai se lembrar. Aqueles pouquíssimos que vêm os episódios todos da Metamorfose, que eu os amo muito, mas esses vão se lembrar. Não sei se vão ser pouquíssimas pessoas, estou a ser um bocadinho autocomiserativo. Mas o Fábio, já está uma introdução um bocado longa. O Fábio vai-nos falar de uma viagem na qual ambos participamos, que foi ao Egito e que nos pode eventualmente incentivar. Não é a primeira vez que falamos acerca de se o medo nos deve impedir ou não. Já houve outro episódio assim, com o João Amorim. E a ideia é que nós pensemos um bocado acerca do medo e se vale a pena, se é lógico uma pessoa deixar-se de mover, de fazer algo por causa disso. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Fábio, um gosto de ter-te aqui novamente. Pedro. Nós fomos para o Egito porque eu já ia. Porque tu já tinhas uma viagem marcada de 2 semanas ao Dubai, né, onde vive o teu irmão, e depois ias ter com o João Amorim a Arábia Saudita, né, para fazer o documentário. Entretanto, tinhas ali um gap e pronto, não sabias bem o que fazer. Eu também queria fazer alguma viagem, ainda cheguei a falar de Israel, não sei se não falei de mais um ou outro sítio, e depois tu começaste a falar do Egito, e realmente o Egito é um lugar icónico, não é? Por 1001 razões, não é? Está no imaginário de quase toda a gente, e ainda mais, se calhar, nas pessoas que gostam de viajar, não é? Portanto, era um bocadinho mais caro e tal, mas pronto, os argumentos eram bons, e então decidimos essas 2 semaninhas, que era também o tempo que eu tinha na altura, e era o tempo que tu tinhas entre o Dubai e a Arábia Saudita, preenchê-las, e que bem preenchidas. Que bem preenchidas. Pelo Egito. Fábio, estava a fazer um bocadinho, pensaste um par de vezes se nós nos íamos dar bem ou não em viagem? Sim. Não por achares que era possível, pareceu, mas mais por achares que isso acontece às vezes quando amigos viajam juntos. Sim, exato. Muitas vezes ouve-se aquilo, para conheceres bem uma pessoa, viaja com ela e ficas a conhecer. E depois eu pensei, se calhar vamos querer fazer coisas diferentes, mas acho que não aconteceu. Aconteceu em Karnak. Em Luxor, quando eu quis ir ao templo de Luxor. Sim, que eu não quis. Pronto, foi a única pequena coisa. Aquilo foi uma discussão. Não foi nada. Eu fui e ele não foi. Fiquei a beber um café, a fumar um cigarro, espero a ler um bocadinho, portanto. E nós chegamos, o nosso primeiro dia foi no Cairo. No Cairo tivemos. Aquela noite foi icónica. Dos 3 dias foi a única vez que nós nos emborrachamos em viagem, achou? Os 13 dias. Emborrachar, sim, a Luxor bebemos uns copos, mas não foi a mesma coisa. Mas se calhar o mais icónico que nós fizemos no Cairo foi ir às pirâmides, não? É aquele óbvio, né? Mas que não acredito que haja algum viajante que vá ao Cairo sem ir às pirâmides, na verdade. E se a Sphinx, como dizia o nosso guia, se a Sphinx até parece deixar assim meio a desejar, as pirâmides acho que correspondem. Fiquei um bocadinho chocado por ver que era ao lado da cidade. Não havia, percebes?
porque normalmente quando vemos as fotos vemos sempre de um certo ângulo, parece no deserto, não é? Mas a verdade é que se virares a câmera para o outro lado vê-se claramente a cidade. Eu também lembro-me eu já sabia isso há alguns anos, mas lembro-me que não soube isso durante muitos anos. E depois quando descobri, há imagens que também são bonitas, não é? Mas há imagens de cima e vê-se tipo uma linha. Eu quero-me parecer que se calhar, no futuro próximo Cairo vai engolir as pirâmides. Se calhar tens deserto, portanto há espaço para crescer. Não sei, a não ser que eles realmente tenham decidido. Imagino que sim, que hoje em dia também há um já outro algum, tipo de... Sim, já não é tão à toa, portanto. Isso, bem. Yeah. Mas nas pirâmides não vimos muita gente. Não vimos, pelo menos turistas ocidentais, não. Se os havia. Foi um bocado surpreendente, não foi? Eu tenho ideia. Sim, estávamos. Porque é as pirâmides, né? Estávamos, portanto, é um das 7 maravilhas e isso tudo, claro que estávamos à espera. Porque as pirâmides. Porque são as pirâmides. Tipo, basta ver isso. Mas não, aliás, eu não me lembro de ver um sequer. Talvez tenhamos visto um ou outro, mas eu não. Se vi, nem me ficou na memória, portanto. E fizeste algum tour nas pirâmides? Fizemos um tour excelente. Eu acho que foi o pior guia da minha vida, não sei. Foi o pior guia. Eu acho que sabia tanto como ele. O que ele dizia e eu, tipo... Não, acho que sabias mais, porque quando se duas pessoas não sabem, mas uma tem consciência que não sabe, de certa forma, sim. E aquele foi um daqueles guias que estavam lá à porta, à entrada das pirâmides, e que disseram, claro, que não iam cobrar, trabalhavam para o Ministério. I work here. Portanto, mas nós, sabendo que, já tendo outras experiências de outros países, por exemplo, em Marrakech eu passei por algo parecido, e tu provavelmente em outros sítios também, pensar, não, isto aqui há gato, mas ele lá insistiu. E às vezes um gajo pensa que se foda. Que se lixe. Tipo, vamos ver o que é que acontece. E pronto, e foi assim que começou a pior. Foi mesmo, tipo, não houve um pedaço histórico, não houve... Ele aquela gruta, não era uma gruta? Ele levou-nos a uma grutazinha que parecia um sítio onde a malta ia fumar umas ganzas. Estava tipo cheio de lixo. Cheio de lixo. E ele depois a falar como a luz entrava quando o sol nascia e batia. E a gente, ok. Uma janela. Sim, a gente, ok. E a gente depois olhava para lá e via as pirâmides. E ele estava a mostrar um buraquinho que... E depois as próprias letras, o alfabeto egípcio, né? Acho que era. Ele depois já dizia que era um símbolo que significava algo, mas depois à frente o mesmo símbolo já significava... Nós também não era não sei o que é. Sim. E pronto, e foi assim, se calhar uma horinha, até que chegámos ao pé das pirâmides. Ele não nos falou de episódios históricos, nem nada. Pronto, chegou ao fim e... Mas fez-nos tirar umas grandes fotos. Foi? Não era nada grande fotos. Quando era tipo, agora faz assim com os braços. Pois é. E depois lá quis dinheiro, né? E lá... Foi depois lá discutimos um bocadinho constrangedor, porque nós tivemos que relembrá-lo que ele tinha dito que não era para dar dinheiro. E eu geralmente recomendo que o pessoal se mantenha firme, mas também recomendo que o pessoal faça o que lhe apetecer na altura. Às vezes, se um gajo está a dar dinheiro, estamos a contribuir para que eles continuem a ser assim um bocado felizes para outras pessoas. Exato. É verdade, mas ao mesmo tempo, às vezes um gajo... Estávamos com uma ressaca enorme, pelo menos eu estava. Pois, porque tinha sido depois dessa noite icónica. Depois daquela noite, pronto, está bem. E demos, se calhar, tipo, metade do que ele estava a pedir. Sim, qualquer coisa como 5 euros cada um, se tanto. Se calhar não me lembro bem. Nem chegou a isso. Também havia passeios de camelos lá dentro, que nós, por razões óbvias... Não são assim tão óbvios, porque para mim só foi óbvio há pouco tempo. Mas não é muito ético usar-se camelos. Sim, não é, porque obrigamos os animais a passar por coisas que não vale a pena. E nós depois demos uma voltinha a pé, a sentir o sítio, né, a falar um bocadinho, a imaginar o que é que... Porque já existe há tantos milhares de anos, né, é fácil nós transportarmos um bocadinho para como seria a vida, ou como seria a vida das pessoas que erigiram, ou dos aliens que erigiram... Claro. Que erigiram tais monumentos, mas sim, foi... não sei se foi o melhor do Egito. Tenho algumas dúvidas que não foi o melhor Egito de maneira nenhuma. Acho que em termos de aspecto visual foi, para mim, isto é tudo relativo, mas este foi no último dia, mas podemos, como estamos a falar do tempo assim, podemos saltar para o último dia. Abu Simbel foi incrível. Abu Simbel é mesmo quando o pessoal pensa no Egito, se calhar a seguir sim. Eu conhecia aquela imagem, mas não me lembrava do nome, não sabia o nome. Sim. É mesmo daqueles sítios que eu estou lá e penso, eu nunca pensei ver isto. Estar aqui à frente é mesmo incrível. Tiveste a ver um bocadinho os filmes que vimos do Egito e assim. Mas sim, essa é a parte cultural, que foi muito fixe
E em termos de experiência, falando, já que estamos a falar de experiências, mas não de ver, mas de fazer, andar de balão. Andar de balão de ar quente por cima Em Luxor, de em Val dos Luxor, Reis. Val dos Reis. E ver o nascer do sol com aquela paisagem, epá, é incrível. É incrível, e depois temos muitas dezenas de outros balões de ar quente, que naquele caso até acrescentam. Geralmente, um gajo está num sítio cheio de turistas é foleiro, mas se isso significar uma data de balões de ar quente à nossa volta é bem bonito. É bem bonito. Sim, e... Mesmo que fosse tipo, o pessoal, já vai, mas não, havia algum oxigênio entre nós, então. E é incrível. Pronto. Eu nunca tinha andado de balão de ar quente, portanto, acrescenta isso. E depois com aquela paisagem. Mas nós fomos para Luxor do Cairo, correto? Do Cairo, fomos de boleia. Fomos de boleia. Não, de boleia fomos de Luxor para. De Cairo, fomos de autocarro, aquele que eu estava preocupado que não íamos chegar a tempo. Sim, tranquilo. Sim, pois é. E depois é que fomos à de boleia. boleia de Luxor para o sul, já me lembro do nome. Abu Simbel é o sítio, mas o Aswan ao mesmo tempo. E em Luxor, onde é que ficamos? Em Luxor nós chegámos de autocarro, eram 6, portanto das 11 da noite, para aí. Tentamos mexer assim tanto, porque eu não sei se depois isto o Vime fica. De Luxor, nós chegámos às 6 da manhã, a Luxor, do Cairo, depois de 8 ou 9 horas de autocarro noturno, portanto, daí das 11 da noite às 6 da manhã, uma coisa assim. E quando chegámos, estava tudo fechado ainda, tinha só um cafezinho aberto, mas não tínhamos sítio onde ficar. Resolvemos ir ao cafezinho e procurar. Havia sempre aquela malta a dizer, queres ficar aqui, nós somos táxi, somos isto, somos aquilo, nós não, obrigado, mas ao mesmo tempo eles a estarem a perceber que estávamos a pesquisar e, portanto, a incentivá-los a continuar. E vimos, havia 2 ou 3 opções, 2 ou 3 hostels com preços parecidos, similares. Surgiu um que pelas fotos, pela envolvência, pelo preço também, e cara, perto, 1 km, se calhar a pé ou nem isso. E pronto, decidimos marcar uma noite, pelo menos, deste início foi uma noite, e fomos e conhecemos o personagem que... Fala tu, que és entrevistado aqui. Opa, nós chegámos, não era ele, era um empregado, mas depois chamou, e é um gajo magrinho, mas com a sua pinta, assim aquela cara quadrada, assim, um olhar assim meio perfurante e tal, mas divertido, mas também meio ali inquisidor e tal, mas meio ok, assim de início. Parece tipo algo escondido, algo na manga. Sim, ali um truque na manga, sim. Mas que nos pareceu fixe. Deu-nos um quarto, permitiu-nos instalar logo, porque era antes ainda da hora de check-in, porque eram 6 e pouco, 7 se calhar. Ele deixou-nos ir logo para um quarto. E depois dormimos um bocadinho, umas horitas, e depois subimos a tempo do pequeno almoço para ver que era num terraço. E era um terraço lindo, com tapeçaria à volta, com tapetes, com puffs, com aquelas mesinhas pequeninas, mas depois também com mesas normais e cadeiras normais. E o ambiente pareceu fixe. Aí vimos alguns turistas ocidentais, a primeira vez, se calhar, que vimos assim, mas não muitos, tipo 8, 10 no máximo. E pronto, e não foi logo aí que começámos a conhecer começámos a ver que ele era fixe, que dava assim umas dicas e não sei o quê. Mas depois a nossa relação aprofundou-se. Aprofundou-se de várias formas, uma delas através do haxixe, né? Era um fumador. Aliás, no Egito, e não sei se em muitos países muçulmanos não será parecido, como o álcool não é permitido ou muito difícil de arranjar, a malta refugia-se muito no haxixe, no tipo Marrocos? Sim, mas naquilo que se fuma, como é que chama a palavra que eu gosto? Xixa, narguilé. No narguilé, é muito comum e é muito barato, pelo menos no Egito era, mas também no haxixe, parecendo-nos que havia assim, malta que facilmente ou tinha, ou vendia, ou fumava. E o era um desses, e nós partilhámos alguns charros. Ele era assim, tinha aquela pinta muito gingona, de engatatão e tal, e mesmo tendo esposa. Contava histórias que com turistas. Deixavam o feminista dentro de nós assim um bocado desconfortável. Dando aquele espaço de compreensão por ser uma cultura diferente. Sim, nenhuma delas era. Sim, não foi. Nenhuma delas era grave. Não era só mais o palavreado. Sim, a forma de expressão. Não era nada que ele tivesse feito necessariamente. Mas a forma como dizia que tinha feito, ou que tinha feito. Sim. Não nos pareceu que houvesse qualquer tipo de abuso, nem forçado, nem nada disso.
Depois conhecemos Luxor, que tem coisas incríveis e que vale a pena, o Vale dos Reis, Karnak, a outra... A Karnak foi a que tu foste, porque a seguir fomos os dois. Eu fui ao templo de Luxor sozinho. Então foi e Karnak. depois fomos os dois a Karnak. A Karnak, sim. A pé, caminhamos para pé. aí. E os gajos lá sempre a chatear fora do templo de Luxor. Sim, os gajos das carroças, muito chatos, a dizerem que não queriam cobrar nada. Que Mas chatos tipo... já viajamos um bocado e... Eram mais chatos ainda do que normais. Sim, e aquela coisa que sabes que eles estão a ser porreiros, mas quando tu disseste que não, viram um bocado. Ali virava mesmo um bocado e às vezes estávamos a andar, houve um que nos seguiu, se calhar durante 5 minutos, realmente depois o Pedro disse, não estás a respeitar-nos, isto não faz sentido, podes parar, e ele depois ali deu um choque. Essa parte acabava por ser um bocado... gajo... Sim, mas acabava por ser um bocadinho cansativo, é verdade. Depois, numa dessas noites, de volta ao com o nosso conhecemos um amigo, não, ele era sócio ou parceiro do negócio. Sim. Que era um egípcio, no sentido em que tinha nascido no Egito, tinha vivido. Mas foi uma imagem, deixa-me só contar a primeira imagem dele, que foi peculiar. Que eu estava com o Fábio lá em cima e estávamos lá a fumar e a conviver. E eu vou ao quarto de banho e passo pelo corredor e do meu lado direito tem assim a sala, que é um quarto só, e tenho uma cama que ocupa para aí 4/5 do quarto e o resto é só um corredorzinho, onde cabe tipo uma cadeira. Eu olho e está um homem, assim, gordinho, de fato e camisola de lã por dentro, um bigode, e está assim sentado de lado, a olhar para a parede, e eu vejo, é daquelas imagens que é estranho, tipo, ali algo... Com uma mesinha redonda, ali à frente mas dele. toda a imagem é peculiar, não é estranho de mau, nem nada disso. Sim. E estou a fazer xixi, o Fábio aparece por trás, e eu ouço-os a falar, entretanto apareceu viemos a saber que o quarto era dele e eu ouço o gajo a perguntar ao Fábio se queremos comer com ele. O Fábio diz, Pedro, o que é que achas? Eu, sim. E foi aí que entramos. Que entramos, exatamente, e ele depois tinha lá uns falafels e disse que conseguia mais falafels, porque nós dissemos que éramos vegetarianos. Depois, entretanto, pediu a um rapaz que trabalhava lá no hostel para ir buscar umas cervejas, sabia um sítio onde conseguia buscar umas cervejas a um preço porreiro. E depois sai também portanto ali durante, 20 minutos, meia hora, eu e o Pedro estivemos com este senhor, que agora não me lembro o nome, de certeza que temos no diário. E era um senhor que era egípcio, porque tinha nascido no Egito, mas tinha emigrado havia muitos anos para a Austrália, portanto também tinha a nacionalidade australiana, e passava espécie de meio ano num sítio e meio ano no outro. Então começamos a falar e tinha histórias muito engraçadas, e depois até focou algo, que é o que eu estava a falar com o Pedro, que foi interessante, foi um ponto de vista interessante. Quando provavelmente devemos ter comentado que não víamos muitos turistas ocidentais ou assim, e ele disse que sim, porque ainda o Egito ainda se estava a ressentir muito da Primavera Árabe, que apesar de ter sido, portanto isto foi em 2020, na altura havia para aí 8 anos ou assim, que o turismo ainda se ressentia muito, a diferença de volume, e depois comparou, por exemplo, com Paris, que tinha sofrido num ano, não sei se foi no mesmo ano, mas que foi em 2000. A Primavera Árabe, assim, o Mubarak, não é? O Mubarak foi deposto. E depois veio acho que teve o exército a manter um bocado, e veio a Irmandade Muçulmana após as eleições. E, portanto, não chegou a haver necessariamente, que eu me lembro, se eu estiver errado, eu vou meter isto nos comentários, uma guerra propriamente dita no Egito. Não houve uma guerra, não, houve uma revolta, pronto. Não foi tipo Síria? Não foi Síria, não, aquilo, na minha memória durou umas semanas ou assim. Eu também, mas sim, houve um momento de maior agitação social, claro, e de maior violência, mas depois pareceu que quando acalmou, ok. E eu, pelo menos, falo por mim, eu não fui ao Egito mais cedo porque não calhou, não por achar que seria um sítio perigoso. Mas este senhor depois deu o exemplo de Paris, né? De Charlie Hebdo e do Bataclan, com poucos meses de diferença, não sei se foi um ano ou assim, mas que o turismo de Paris se ressentiu, foram ali umas semanas ou uns meses e depois rapidamente recuperou. E a verdade é que a própria polícia egípcia se mostrou sempre muito preocupada. Demais até, porque nós, depois vamos contar isso, né? da boleia que fizemos, dificultou no bom sentido, porque queria garantir que todos os turistas ocidentais estavam perfeitamente seguros para não arriscar essa publicidade negativa.
Isso, pronto, foi muito interessante ouvir essa perspectiva, porque nunca tinha pensado nela e realmente pareceu-nos ter alguns pontos com muito sentido. E depois falou de outras coisas. E falou de números também. Deu números. E o número é que eu não vou mesmo arriscar-me a tentar lembrar. Sim. Mas ele disse, pá, é que de antes entravam muito dinheiro, tipo centenas de milhões de euros. Sim, uma grande diferença. Todos os dias no Egito. Pá, parece-me exagerado, mas não ridículo, mas pá, nem que sejam vários milhões de euros. E de repente foi zero. Praticamente tudo. Sim. E é duro e é pesado para uma população que depende muito disso, não é? Que depende muito disso. Sim. Mesmo que não dependam, se calhar, tipo a Tailândia 7% do seu PIB é de turismo. O Egito não sei, mas mesmo de qualquer maneira, quanto mais melhor. Claro, porque o pessoal precisa de guito. Sim. E é curioso como é que em França... Eu diria que parecia que está a recuperar, mas não sei bem porquê. Porque na verdade não vimos muito Sim, também não posso fazer isso com nenhum grau de certeza. Mas olha, um bom exemplo foi quando estávamos em Assuan e queríamos marcar a última hora o barco pelo Nilo e estava tudo ocupado. Portanto, se calhar pode ter sido aí... No último dia. No último, pois, já tinha sido tudo reservado, se calhar, porque aquilo é coisas com antecedência. Mas pronto, isso ficou-nos essa conversa com o senhor. E ele também, depois, eventualmente, digamos que não era exatamente o Diogo Faro. Pois, não era. Era Não era o Diogo Faro, de todo. Não era de todo. E é isso, é aquela noção que as pessoas são mesmo assim, podem ter pontos de vista muito interessantes e realmente com muito para ensinar, e depois tem aqueles comentários, sei lá, machistas fáceis que ele teve. Nem vale a pena dizer aqui. Mas agora, porque isto foi uma piada, se calhar, que tu percebeste, porque somos amigos, mas o que eu quis dizer com não era nenhum Diogo Faro era que este homem não era nada feminista, era uma pessoa com um paleio um bocado machista. Era essa a piada. Pois, às vezes só pode não... Achas... Imagina, e é mais surpreendente. Sim, para garantir que a malta percebeu. Mas o que é mais surpreendente, se calhar, como ele me disse que vivia muito tempo na Austrália, isso também é engraçado, eu logo assumir que por isso ele... Era menos... Se fosse um a dizer igual, se calhar eu daria mais espaço para o que é interessante. O que também não justifica porque recebe muitos turistas também. Portanto, também mas isso é, de certa forma, um pensamento racista, mas eu percebo-te e eu também estou a falar de mim, que é, ok, estou mais surpreendido por ele ser machista tendo estado na Austrália tanto tempo do que se não tivesse estado. É um bocado, porque é um bocado racista, sim, mas porque estamos a assumir... Mas neste caso eu acho que até tenho um bom ponto de vista, ou de defesa, que é, claramente, e eu, para mim, as razões religiosas não contam muito, portanto, descontando a parte religiosa, claramente, para mim, é machismo a forma como as mulheres são tratadas nos países muçulmanos. Portanto, é por ele ser do Egito, porque se calhar se fosse de um país do terceiro mundo que não tivesse este tipo de cultura, sei lá, a América Latina, por exemplo, não ia achar, entre a América Latina e a Austrália, nesse ponto específico, percebes? Se calhar surpreender-me da mesma forma. Mas como ali tão claramente, né? Há machismo, né? Na forma de... Mas a sério é que também há machismo na Austrália, não é? Tipo, sim, mesmo... claro. Mas para ser claro, eu concordo contigo. Percebes? Se me tirarem uma pessoa do Egito, assim à sorte, ou uma pessoa de França, e me perguntarem qual é que terá... Mas, atenção, que se calhar a maior parte deles é sem maldade, mas são machistas da mesma. Sim, que vivem numa cultura que acham que é normal, não deixar a mulher fazer determinadas coisas. E obviamente há exceções em todo lado, porque da mesma forma como há machistas aqui, também há liberais lá, mas parece... É interessante estarmos a falar isto, não sei quando é que será, na altura em que no Irão realmente as coisas não estão claramente a aquecer. Portanto, não sei como é que vai... Mas isso é um sinal que está a haver pelo menos alguma abertura e algum espaço para... Percebes? Portanto, é bom, acho que tem potencial para ser. Olha, no meu tempo de vida, a menos que eu me esteja a esquecer de algo muito óbvio, talvez seja a primeira manifestação feminista com repercussões consideráveis. Não estou a dizer fazerem uma marcha um dia, apesar de acho que isso pode ser válido e valioso, mas mesmo uma proto-revolução ou uma revolução. Ainda que se cale daqui a um mês e nunca mais não sabemos não consegues lembrar? Não. Sim, não, acho que não. Acho que se calhar desde o tempo, sei lá, da Rosa Parks, se calhar, mas aí era mais...
Não Mas a Rosa Parks estava envolvida num momento dos direitos civis? Sim, também do racismo. Não só, o feminismo fazia parte, mas não estava tão isolado como... O racismo era tipo uma grande mancha que fazia com que a parte feminista não fosse tanto neste caso, acho eu. Mas sim, pronto, essa parte é interessante. E que pronto, também não... É assim, nunca mais voltámos a falar com o senhor, mas não foi por isso. Se calhar na noite seguinte tivesse aí também falaríamos. Mas pronto, com esta visão nuanceada, né, das coisas. E depois, realmente, ainda falando da forma de tentar proteger os turistas, isso dificultou-nos. Nós queríamos ir à boleia desde Luxor, que é a meio do Egito, até Assuan, que é no fim. Não é bem no fim, mas é quase. E foi difícil a boleia, e uma das razões foi a polícia, que tinha muitos postos fronteiriços, não é fronteiriços, porque era dentro do mesmo país, mas que nós chegámos lá a pé. Não, a pessoa que nos deu boleia quis parar antes. Nós tivemos que enganar uma pessoa, basicamente. E é foleiro, mas tivemos que enganar um polícia. Atenção a dizer que queríamos ir até um sítio quando na verdade íamos até Luxor. Porque nós saímos, nem íamos até Assuan. E esse sítio era um sítio cristão, ou que é uma... Exato. E portanto, nós somos ocidentais, eles... Nós saímos de Luxor à boleia, apanhamos para aí 3 boleias até à periferia, e depois apareceu a polícia, e eu sabia que se nós disséssemos que queríamos ir à boleia até a Assuan, que o gajo não ia deixar. Então dissemos que queríamos ir até uma igreja, um mosteiro, a 20 minutos de ali. E funcionou, porque ele arranjou-nos boleia. E depois fomos para lá. E depois, o nosso interesse era zero em ver o... Portanto, passámos 10 minutos só para dizer que tínhamos ido ao mosteiro, porque havia um gajo que estava na porta. E depois, a sair, havia lá um senhor do exército que tinha ficado com os nossos passaportes e que depois não nos permitia sair assim sem um transporte. Foi tipo, Phonics. Ele não pode ser, e não falava muito bem inglês. Depois lá chamou um Tivemos colega. para aí uma hora à espera. Uma hora à espera que alguém chegasse. Depois chegou, nós explicámos a situação. Depois veio um jeep do exército. Vimos lá atrás com os soldados lá e nós do exército, que pararam num sítio. Numa operação stop, acho eu. Para apanharmos boleia, e foi quando apanhámos o senhor do caminhão. Deu-nos boleia. Portanto, ele no fim. Porque eu acho que eles queriam outra coisa, mas no fim foi tipo, este gajo leva-os. Mas não nos levou até Assuan. Levou-nos até uma cidade umas horas antes da Assuan. Depois depois não foi boleia. Estava a ficar de noite e não, pagámos pouco, mas naquelas carrinhasitas. Portanto, fomos à boleia tipo 75% do caminho, que já, ainda que boleias arranjadas pela polícia, mas... Tendo em conta que a dificuldade de boleia lá, realmente o Egito não será o país mais fácil para... Mas é isto, e ao mesmo tempo é interessante se calhar fazer a pergunta de... Porque eu só acrescentei esta variável recentemente. Nós achamos que a polícia não nos queria deixar andar à boleia porque queria nos proteger, por estar tão preocupada que possa acontecer alguma coisa que leve a imagem do país. Mas se calhar uma pessoa mais cínica também poderia dizer que esse tipo de proteção poderia ser uma prova de que aquilo é perigoso. Não, e prova havia porque de vez em quando um autocarro era atacado, um autocarro de turistas. Será? Sim, lembro de atacar enquanto estava na estrada. Tinha acontecido algumas vezes, não com uma regularidade mensal, nem nada disso, mas tinha acontecido algumas vezes. E, portanto, pronto, era uma forma que usavam todas as formas de tentar impedir isso. Porque se houver malta que vem do deserto, a polícia não consegue controlar tudo, não é? Como sabes, o Egito tem muito deserto e há muitas formas de abordar as estradas. Mas pronto, era uma forma de tentar garantir que nenhum turistas eram apanhados. Mas podes ir de autocarro. E o de autocarro não é Pois, o autocarro está ok. Não está a boleia que não podíamos. Pois. Eles ficaram um bocado confusos, se calhar. Talvez, porque não era muito comum também. Mas couchsurfing conseguimos. Sim. Aquele sítio com aquele gajo meio estranho. Em Assuan, sim. Sim. Eu caí no erro de dizer a um muçulmano praticante. Que estava também, era colega também de couchsurfing, estava lá também. Sim, estava a ficar em couchsurfing com o nosso anfitrião também. E eu disse que, na altura, eu agora já não digo isto, mas na altura disse que eu não gostava em Deus, mas que gostava de acreditar. Eu não acreditava em Deus, mas gostava de acreditar. E isso já foi numa sequência de uma conversa com já não sei com quem, se era contigo e com o argentino, mas o gajo não estava a participar. E ele foi ouvindo, e quando ele me ouviu a dizer isso, o gajo disse: "So believe it!" Mas disse assim com um certo... Estava um bocado... E depois o Pedro engajou e eu aí percebi: ok, isto agora está aqui
caminho aqui longo. Ele depois usava... Pôs-se a explicar... Ele era farmacêutico Sim. e depois deu razões... Pôs-se a explicar que havia provas que Deus existe, ou que tínhamos uma alma, ou algo assim. Mas assim de uma forma que eu... Acho que falou dos 23 gramas, de 24 gramas, que dizem que é o peso da alma. Eu acho que ele falou desse exemplo. Não sei, não tenho certeza. Tenho a impressão que ele falou desse exemplo, que até é aquele filme com a Benício Del Toro, 24 gramas. Acho que é 24. 21 gramas. 21 gramas. Mas que é óbvio, depois aquilo realmente houve um experimento, aconteceu uma das vezes, mas depois com outro cadáver era menos e portanto... E se calhar porque uma pessoa viva tem coisas a acontecer dentro dela, então gera uma certa tensão. Claro, e é óbvio. E se calhar só que essa tensão pesa 21 gramas. Sei lá, pode ser só gatos que se evaporam ali nos minutos a seguir, não sei. Sei que se a alma é feita do mesmo material do que tudo que nós, deste universo, né? Não faz sentido, da minha perspectiva. Mas pronto, enfim, claro que aquilo era uma luta que estava perdida aqui à partida aqui para o amigo Pedro, mas ele lá ele lutou ferozmente e pronto. Mas não deu nada. Mas também conhecemos egípcios que não eram crentes. Isso, nós temos que fechar, que vamos ver figuras daqui um bocado. Mas já falei do muito rápido, não é? Foi um encontro, no Cairo, foi na noite, olha, vamos acabar de falar um bocadinho da noite, dizemos que foi a noite em que bebemos copos. Sim, o Pedro perguntou se havia alguém de Couchsurfing para se juntar a nós, e houve 2 ou 3 respostas. E juntou-se o Bondo, que é um egípcio que vive na Geórgia e que acredita que a Terra é plana, mas que é um gajo fixe, cheio de energia, muito crente, mas também com ideias muito à frente e muito bacanas. E depois um par de amigos em que um não era crente, só que não queria dizer à frente do amigo, porque o amigo ia ficar desiludido. Então achamos tipo fofinho, estranho, mas é engraçado. E não era por causa do Bondo? Ou era o amigo ou era o Bondo. Ou estava... Eu lembro que achei que era um e afinal era outro, mas não me lembro qual era o inicial. Porque o Bondo podia intimidar um bocadinho, pela forma como ele falava e se expressava. E não, era o amigo. Era o amigo. Era o amigo. Ele não queria dizer ao amigo que não era crente. Porque o amigo era o tipo de pessoa que tinha uma manchinha na testa de rezar. O amigo era bastante... Esta manchinha na testa, sendo que é quando as pessoas vão ao chão e forçam, né? E era um símbolo de quanto maior for a mancha, que muitas vezes... Isto é conjectura nossa, atenção. Redundar numa pústula. A sair mesmo. Também é um sinal que rezas mais fervorosamente ou mais vezes. Isto é a nossa interpretação. Sim, acho que faz todo sentido. Eu acho que faz sentido também. Mas, sim, consciente ou inconscientemente. É interpretativo, sim. Sinalização de virtude. Sim. E arranjámos este grupo para beber uns copos. Um não crente, um crente ok, e depois o Bondo, que era o único que vivia fora do Egito, que era crente também, mas depois tinha outras ideias assim meio profanas, e enfim, era ali uma mistura muito engraçada. E o Pedro até quis ouvir a sua teoria sobre a Terra. Esse Bondo é um personagem no meu romance. Portanto, só para ver como marcou. E é isto. E sim, o Egito vale mesmo a pena visitar. Sim, fundamentalmente, o que nós já dissemos mais ou menos concretamente, é importante uma pessoa ser um bocado lógica, não é? Pensar qual é mesmo a probabilidade de me acontecer alguma coisa. E não deixar... E não alinhar em cenas de... E depois acontece. Claro. Porque se não esteja a pensar e depois acontece, então não pode fazer nada. E ter uma percepção do perigo mais real. Não é por ter acontecido uma cena que vai voltar a acontecer. Obviamente também, se calhar nem eu nem o Fábio, e eu digo isto acerca de muitos poucos sítios, mas nem eu nem o Fábio se calhar íamos agora para a Somália. Porque, menos que imagina que tivesse lá uma zona que era mesmo, mas não ia andar de bicicleta para a Somália. É preciso um gajo... Também não dizer que sim a tudo, mas certeza não dizer que não a tudo só porque aconteceu alguma vez. E serve para as viagens e serve para a vida, não é? Às vezes as pessoas podem ter medo de tomar alguma decisão porque só pensam nos riscos, mas não pensam na potencial recompensa, não é? Portanto é fazer a avaliação de cada um com os meios que tiver. Mas pronto, isto é tão raro, estar vivo, não é? Que se não aproveitarmos... Vai dar raro. Obrigado, Fábio. Gostei muito. Se quiserem seguir aqui o meu puto, é Fábio MC Nobre no Instagram. Fábio MC Nobre no Instagram. Para já é a única plataforma. Quem sabe um dia tem outras coisas. Se gostarem, tem outra coisa que é o Dois Entretantos também, com excertos, hora dele, hora de outra pessoa. Eu vou pôr isto aqui tudo em oráculo. Se quiserem ouvir outras conversas nossas, por acaso eu e o Fábio temos para aí umas 8 horas online, não sei. No meu canal, que não é o canal da Metamorfose, é o canal Pedro on the Road.
Tem lá alguns segmentos, um deles é o Desassossego, que é conversa livre. Podes deixar depois na descrição. Já deixa os links todos na Deixa descrição. na descrição. Obrigado, por isso és profissional, fazes muitas vezes. Quem sabe, sabe. E até à próxima, Fábio. Até à próxima, e Pedro. até para a semana. E, calma. Se quiserem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo comprando os meus livros em daquiali.com ou em patreon.com/Pedro on the Road. Considerem isso com muito carinho, porque é muito importante para mim. E agora sim, tchau. Tchau, pessoal. Top. Ok, let's go. Top Xuxa, olha, 20 horas certas. Este é importante. Diz-me só se a Catarina deixa que eu arrumo só isto depois, que isso vai ser importante. Ficou muito fixe, acho que aquela parte do início eu vou pôr.